Quando o casal, em vez de buscar dirimir os conflitos no dia a dia, não tem um diálogo para dirimir esses conflitos e vão acumulando os conflitos, o que acontece? O que pode acontecer é gerar um relacionamento conjugal conflituoso, totalmente conflituoso. Como que é o relacionamento conjugal conflituoso? É aquele que os conflitos do dia a dia não são superados, eles vão acumulando e vão gerando machucaduras na própria relação. Então, aquele conflito constante, o tempo todo, conflito, 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 chega um momento que machuca intensamente o relacionamento. E aí é muito comum, nesses relacionamentos, entrar em crise do relacionamento conjugal, que é a somatória de conflitos que vão se intensificando até produzir uma relação extremamente tóxica. A relação conjugal se torna um momento, um movimento de toxicidade, de doença. Na psicoterapia consciencial, na psicologia e psicoterapia consciencial, nós chamamos desse tipo de relação de mal maior. Então, diante dos conflitos do relacionamento conjugal, as pessoas que não fazem nada para superar os conflitos e vão acumulando esses conflitos ao longo do tempo, vão batendo um no outro por palavras, batendo no sentido figurado, né? Não é de surras físicas, às vezes acontece, mas aí é já uma situação bem mais grave. As contendas que acontecem comumente de forma verbal, de posturas que o outro não gosta, que trazem isso da forma como foram educados, porque, na verdade, no relacionamento conjugal, há sempre o relacionamento de 4 pessoas, que, por sua vez, tem origem no relacionamento de mais 4 pessoas. Então, no nível mais direto, são 8 pessoas se relacionando. Quem são essas 8 pessoas? As 4 pessoas são o esposo real e o esposo idealizado. A esposa real e a esposa idealizada. Comumente, na relação conjugal, a pessoa busca uma pessoa idealizada. É aquela idealização, nós já fizemos uma live sobre isso, é aquela idealização do conto de fadas. A pessoa que vai me fazer feliz, né? A princesa encantada e o príncipe encantado que vai me fazer feliz. Um relacionamento totalmente romântico, baseado em uma ilusão de que a felicidade é oferecida pelo outro e que o casamento gera felicidade. Vem do mito infantil, que nós acostumamos desde criança, dos contos de fadas, que o casamento, que acontece no último capítulo do livro, o mocinho e a mocinha, né, o príncipe e a princesa se casam e vivem felizes para sempre. Então, a pessoa real e a pessoa idealizada, fantasiosa, elas se unem, né, e o que a pessoa busca nessa relação? Uma pessoa perfeita, né, a pessoa idealizada é perfeita. Só que a pessoa real é cheia de imperfeições, e essas imperfeições geram conflitos. Né? Os conflitos vão surgir, porque essa pessoa idealizada, fantasiosa, só existe exatamente na fantasia. Nos contos de fada, nos filmes de Hollywood, nas novelas de televisão, existem essas pessoas perfeitas que você se casa
e vive feliz para sempre, o outro fazendo a sua felicidade, e você fazendo a felicidade da outra pessoa. Tudo isso falseado. Acontece que esse cônjuge e esse cônjuge tem os seus pais. Então, por que são 8 pessoas? Porque eles também cresceram no ambiente em que o pai e a mãe buscavam no outro a outra pessoa idealizada. Então, ele traz um padrão de perfeição, de como deve ser a família, do seu jeito. Cada um traz o seu jeito. Então, por que surgem esses conflitos? Exatamente porque cada um traz o seu sistema de crenças, a forma de agir e de pensar próprio dos seus pais, idealiza no outro qualidades que o outro não tem e que ele deveria ter, e defeitos que a outra pessoa tem e deveria não ter. Então, um faz a mesma coisa com o outro. Quando não há interferências diretas do pai e da mãe, do esposo, pai e da mãe da esposa. Então, gerando, muitas vezes, muitas dificuldades no relacionamento conjugal. Então, por isso é uma experiência extremamente desafiadora o relacionamento conjugal. Mas é possível um relacionamento saudável. Quando as pessoas não cuidam da própria relação, elas criam o chamado mal maior. Então, o mal maior é o descuido do relacionamento. As pessoas se descuidam e o relacionamento vai se tornando extremamente conflituoso, e vai minando as forças do próprio relacionamento, vai gerando atritos em cima de atritos, e se o casal não tomar consciência do que estão fazendo um com os outros, com o outro, pode gerar doenças físicas e doenças emocionais, porque é uma relação que se torna tóxica. Eu uso uma figura para designar esse tipo de casamento. É um câncer, ele se torna um câncer. Como que funciona um câncer? Um câncer é um tumor que ele vai crescendo de uma forma silenciosa, e muitas vezes o casal faz isso. Ele vai gerando conflitos que, num primeiro momento, não grita, são silenciosos, eles usam formas falsas de administrar conflitos, muitas vezes um se autoanulando para fazer valer a vontade do outro, ou às vezes batendo de frente numa situação em que ambos entram em conflito imediato, depois fazem as pazes e vão levando essa relação como um grande tumor que vai corroendo o relacionamento, e chega um momento que ele está ali enorme, com metástase para todos os lados, e o casamento, aquela relação conjugal se torna irrecuperável. Mas depois de muita dor, de muito sofrimento, e o casamento morre depois de muitas situações de conflitos, de muitos ataques, de muitas machucaduras um com o outro. Antigamente, no casamento, as pessoas o casamento não morria, as pessoas literalmente morriam para se livrar do casamento, até suicídios. Se nós formos na história da humanidade, muitos casamentos terminavam em suicídio ou em doenças de um dos cônjuges, porque havia aquele mito de que o casamento é para sempre, né? O casamento ele é até que a morte nos separe. Então as pessoas morriam para se separar. Hoje já não é mais tabu o divórcio, então as pessoas se separam, mas às vezes elas se separam depois de 15, 20, 30 anos de casamento tóxico, de relacionamento tóxico. Então esse é o mal maior.
Inclusive, hoje em dia, tem pessoas que têm 30, 40, 50 anos de casados, estão se separando, que não aguenta, chega um momento que não aguenta, porque deixou de ser tabu a separação, mas até pouco tempo atrás era um tabu. Então, esse é o mal maior que deve ser evitado a todo custo. O mal maior é esse câncer intenso que machuca o casal, machuca os filhos, machuca netos, machuca todo mundo que está, todas as pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento.